Olá meus irmãos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o orixá Omolu. Sejam todos muito bem-vindos. Quando nós falamos de Omolu, nós precisamos primeiro separar os nomes ali. Nós temos Omolu, nós temos Obaluaê e nós temos Xapanã. Os nomes em si, com uma junção, eles significam o mesmo orixá. Porém, existem algumas diferenças. Omolu, o nome Omolu, é o orixá velho. Ele é mais introvertido, ele é mais fechado. Ele é aquele orixá que está com as palhas coberto, arcado. Tá? Obaluaê, a palavra até ela termina com Aie, que a gente já falou sobre isso em outros vídeos do curso, que significa terra. É o Senhor da Terra. Então, Obaluaê é o novo. E como Omolu ele tem um vínculo muito grande com as doenças, eu já vou explicar sobre isso, e Obaluaê é quem rege as doenças. Então, o Omolu já mais é o novo, então ele já está em pé, ele já está pronto, digamos, para andar na terra com suas doenças, tanto curando quanto gerando as doenças. E Xapanã é um orixá africano, que ele é o orixá da doença. Então, o Omolu não é o orixá da doença, Xapanã é. E, por analogia, eles estão próximos. Tá, mas o Omolu é o orixá do quê? O Omolu é o orixá dos cemitérios, é o orixá dos locais onde os mortos residem. Onde o corpo fica, é ele o orixá que cuida. Então, ele cuida dos restos mortais. Omolu é o senhor da cura, o senhor da doença. Por que disso? Existe uma lenda que diz que quando Olodum criou os orixás, quando os orixás tiveram seus filhos e eles estavam indo para o Ogum, então eles estavam ascendendo e assim foi. Eles chegaram todos lá e em um determinado momento o Olodum falou: estão aqui todos os reinos da terra. Está aqui os oceanos, está aqui as matas, está aqui os campos, está aqui todos os campos, o fogo e assim por diante. Escolham o que vocês querem cuidar. Isso é uma lenda, tá? E o Omolu não estava entre eles. Estavam os orixás, cada um pegou o seu. Quando o Omolu chegou, ele se sentiu desrespeitado, porque ninguém esperou ele chegar para escolher os seus reinos. E quando ele chegou, só sobrou as doenças. E ele ficou muito bravo, porque ninguém esperou ele. E ele chegou e ele ficou com as doenças e ele pegou aquilo. Quando ele pegou as doenças, ele veio até o Aie, até a terra, e ele assolou a terra, todos os lugares com doenças, com pragas, com todos os males possíveis. E então os babalaôs na terra começaram a pedir ao Orumilá que falasse com os orixás e perguntasse: o que está acontecendo? Por que está todo mundo doente? O que a gente ia fazer? E o Orumilá começou a dizer que era o Omolu que estava andando na terra, porque os orixás não haviam respeitado ele e haviam deixado ele com o último dos dons, que era o dom da cura e da doença. E então ele ordenou que todas as cidades fizessem oferendas para o Omolu para agradá-lo. E então as cidades pegavam os seus estoques, principalmente de milho, e eles estouraram o milho no dendê, segundo informações que o Orumilá passou, e ofertaram para o Omolu. Então o Omolu se acalmou, voltou para o Orum. E então ele se tornou um dos orixás mais poderosos que existem, porque todos os outros orixás têm medo dele, porque as doenças deles podem contaminar até os orixás. Ele é o conhecedor de tudo. Então, mais ou menos é essa a história. E além disso, o seu instrumento, que ele carrega, o seu xaxará, ele é quem contém dentro todas as doenças e dentro dele todas as curas. Então ele tem o poder sobre isso. Quando nós falamos então de Omolu, existe muita pessoas que pensam assim: mas Omolu então ele é o mal, né? Ele tem as doenças. Como o fator da criação de Omolu é a evolução, para você evoluir e ascender um nível a mais, você crescer, você precisa às vezes passar por uma situação que faça o seu corpo se submeter
há uma nova situação a crescer com aquilo. O Molu, ele tem como fator da criação a evolução, e isso envolve muita coisa quando se fala em Molu. Os reinos dele são os lugares quentes, os desertos, são os cemitérios, os lugares onde é muito quente, se assemelha muito ao estado de febre. A presença de febre no corpo humano, algumas culturas e lendas dizem que é a presença de um Molu próximo. A febre no corpo humano, a hora que você está com febre por alguma doença, é o Molu presente curando a sua matéria. Então, há essa correlação ali com a doutrina, né? Continuando a falar de Omolu, existe a doutrina, né, que as casas dizem que o Omolu é ruim porque ele carrega as doenças, não. O Omolu é a evolução, ele quer que as pessoas evoluam, e quando ele anda pela terra, ele carrega as doenças, e as pessoas que não estão num estado evolutivo adequado acabam ficando sofrendo com aquelas mazelas, mas é o Omolu que também cura, é ele que também cura a eles. Como eu vou falar no próximo módulo sobre as linhas de trabalho, não vem ao caso as linhas de Omolu, então eu vou falar já. Quando nós chamamos o Omolu no terreiro para ele se manifestar, aqueles espíritos que estão baixando ali no terreiro, que incorporam quando se canta para o Omolu, não é o Orixá Omolu, que eu já falei que o Orixá não baixa no terreiro de Umbanda. Quem está se manifestando ali são dois arquétipos de espíritos, que são alguns pretos velhos e alguns Exus. Por que alguns? Porque são alguns espíritos selecionados, que têm todas as características, fundamentos, conhecimentos das doenças e das curas, que trabalham nos moldes de Omolu. Então, o mesmo espírito que trabalha em Omolu, vamos dizer que seja um preto velho, que está ali, que vibra com a energia de Omolu, que dança semelhante ao Orixá, ele não trabalha como preto velho, porque ele não é da linha de preto velho. Ele tem certa semelhança, sim, eles podem ter sido negros, ambos podem ter sido escravos, ambos podem ter vivido na mesma senzala, mas esse espírito de Omolu, ele tem todo o conhecimento da doença e da cura dado pelo Orixá. Então ele não fala. Quando ele se manifesta, ele só vibra, porque esses espíritos não têm a permissão da fala. É muito raro um espírito se manifestar em Omolu e falar. Se ele fala, é por algum motivo muito importante. Tá bom? Então, como eu falei ali daquela lenda, né, que estouraram o milho, aquele milho estourado, ele se chama, que é a oferenda de Omolu, se chama Deburu. Eu já vou falar dele. Então, o campo de atuação de Omolu, a gente já comentou, né? Eu já estava falando muito sobre isso, que são as doenças em geral. Toda e qualquer mazela do corpo humano é pertencente ao Omolu, a doença e a cura. Mas não é ele que causa todas. Eu peguei um resfriado, foi o Omolu que me deu. Não, o resfriado está na terra. Se eu passei pelo resfriado é porque, por algum motivo, o meu corpo precisa passar por isso para evoluir. Simples. Então, peguei um resfriado, preciso passar por isso para alguma evolução específica, posso pedir ajuda para o Omolu para ele me dar a cura? Posso. Eu comi uma comida estragada, fiquei ruim do estômago, estou com alguma infecção no estômago. Não é o Omolu que me deu a doença, ele conhece a doença, a doença existe com ele, graças a ele, ou ele possui o conhecimento da doença, mas não foi ele que me deu a doença, eu que comi estragado, entendeu? Eu que fiz errado. Exemplo, na época que nós vivemos hoje, março de 2021, nós estamos com o coronavírus passando por todos os lugares do mundo. Se eu pegar coronavírus, é porque eu não usei álcool, é porque eu não usei máscara, é porque eu fui responsável com as medidas de segurança comigo. Não é porque o Omolu me deu a doença, entendeu? Ele tem o conhecimento da doença e a cura da doença, mas eu sou responsável pelas minhas atitudes e por acabar pegando ou não alguma doença. Certo? Seja isso muito claro. Então, agora falando das oferendas de Omolu, a principal oferenda de Omolu é o Deburu. Deburu é a pipoca estourada. Ela tem várias formas, pode ser estourada sem nada, estourada no dendê, estourada na areia, então estourada no azeite de oliva também.
Cada uma tem uma função específica, mas quando se dá para comida para ele, se estoura ela no dendê, tá bom? Tem outras comidas que pode se dar para ele, outras frutas também. O sincretismo que se faz com o Omolu é com São Lázaro ou com São Roque. Ambos tiveram contato com doenças ou com a peste. Então ambos, os santos que fazem o sincretismo com o Omolu, tiveram contatos com doenças, por isso da proximidade com eles. Tá ok, pessoal? Então, acredito que é isso. Eu vou gravar agora o pontinho do Omolu e depois eu falo mais algumas informações. Sai, nosso pai Omolu, meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. E o velho é o Omolu, Atotô Baluaê. E o velho é o Omolu, Atotô Baluaê. Atotô Baluaê, Atotô Babá. Atotô Baluaê, Atotô é o Orixá. Atotô Baluaê, Atotô Babá. Atotô Baluaê, Atotô é o Orixá. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. E o velho é o Omolu, Atotô Baluaê. E o velho é o Omolu, Atotô Baluaê. Atotô Baluaê, Atotô Babá. Atotô Baluaê, Atotô é o Orixá. Atotô Baluaê, Atotô Babá. Atotô Baluaê, Atotô é o Orixá. Saravá, o Omolu. Atotô Baluaê. Então, só para nós terminarmos, a saudação de Omolu é Atotô Baluaê. Atotô significa silêncio, é a tradução da palavra. E então essa que se diz a saudação para ele. Então estamos encerrando o nosso vídeo de Omolu. E com isso eu estou encerrando o módulo 2. Eu espero que todos que estão acompanhando o curso, que acompanharam esse segundo módulo, tenham gostado. Espero que a informação esteja sendo passada de uma forma suave, que dê para entender, que não esteja sendo muito pesado ou muito tempo. Espero que vocês estejam conseguindo, esteja sendo bom para vocês, tá bom? Não se esqueçam que agora aqui embaixo na descrição vai ter o link da lista de exercícios 2. Essa lista de exercícios contempla todo o módulo 2. Tudo que nós falamos do Orixá está nessa lista de exercícios. Então, provavelmente, como nós estamos falando aí, foram 9 Orixás que a gente conversou, acredito que vai ter umas 20 perguntas nessa segunda lista, para contemplar aí 2 perguntas de cada Orixá. No nosso próximo módulo, que nós vamos começar, em o nosso módulo 3, nós vamos falar sobre linhas de trabalho. Então nós vamos falar sobre os caboclos, pretos velhos, crianças, boiadeiros, baianos, marinheiros, oriente, cigano, Exu e Pombogira num outro módulo depois, quando nós falarmos da linha de esquerda. Agradeço de coração, que Pai Oxalá abençoe a todos e nos vemos no nosso próximo módulo.